Amém. Graças a Deus, estamos felizes em poder estar com os irmãos mais uma vez nesta noite para juntos cultuarmos o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quero tributar a Deus nesta manhã para o pastor Lucas, irmão Felipe, um dos pastores do nosso setor, e nos fez esse convite tão maravilhoso. Nós pastoreamos também as filiais ali, mas tivemos um tempinho para estar com os irmãos esta noite, para glorificar a Deus. E eu louvo a Deus pelo irmão Lucas, que ele deu mais um pleito nesta casa, e por esta igreja que o Senhor tem mandado enxergar. Amém? Queridos, eu quero ver com os irmãos no livro do Êxodo. Glória a Deus. No livro do Êxodo, capítulo 19, e o versículo 4 e o 5, para nós meditarmos na palavra de Deus. Capítulo 19, versículo 4 e 5 do Êxodo. Glória a Deus. Ele diz assim: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha. Amém? Podeis tomar assento? Glória a Deus. Queridos, eu estava em casa hoje à tarde preparando a aula de bibliologia para o curso básico de teologia ali na nossa sede do setor, e enquanto eu orava ao Senhor, eu pedi uma palavra para este culto desta noite. E eu confesso que no coração do pregador, a gente vai pregar para fora, nós queremos trazer uma mensagem daquela que impressiona o povo, que faz o povo desejar que a gente volte, né? Aliás, é sempre bom voltar na igreja, e o Espírito de Deus colocou no meu coração esse texto bíblico e soprou na minha alma, de maneira que eu quero falar com os irmãos um pouco sobre aliança, sobre o pacto de Deus com a nação judaica. Aliança são pactos, alianças, elas são acordo de fidelidade entre partes. E nós estamos vivendo num tempo de muitas quebras de alianças. As alianças parecem que nos dias atuais não têm tido tanto valor como deveria ter. Alguns princípios estão sendo quebrados e alguns marcos estão sendo removidos à medida que o tempo vai passando. À medida que o tempo vai passando, se percebe que o tema ou o termo cristão, ele vai perdendo a sua eficácia. Aquele peso da palavra, do capítulo número 11, versículos 26, de Atos dos Apóstolos, diante do grande avivamento de Antioquia, quando aquela igreja impactou aquela cidade com a palavra, com o avivamento, as pessoas ficaram tão impressionadas que eles disseram: são cristãos. E o texto diz assim: e em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristão. O povo olhava para os cristãos, para os crentes de Antioquia, e dizia: é cristão, parece com Cristo. Parece com Cristo que eles pregam, eles procedem, eles vivem, eles se comportam como Cristo que eles pregam, de maneira que o povo os chamam de cristão.
E a palavra cristã tem um peso muito grande, que ela nos arremete a um modelo, que quer dizer pessoas que pertencem a Cristo, pequenos Cristos, dentro de uma conotação, pequenos Cristos. As pessoas olham e veem em nós os traços de Cristo. Mas ao longo do tempo, parece que foi se perdendo esses traços, de maneira que eu não quero aqui generalizar a situação, mas se nota que a credibilidade de um povo cristão está sendo perdida à medida que o tempo vai passando. E como pastor de uma igreja, o Senhor tem esses dias me impulsionado a pregar uma palavra que traz o povo novamente para o altar de um avivamento genuíno, de maneira que o mundo possa olhar para nós e dizer: Deus está no meio deste povo, Deus anda com este povo, Deus está na fala deles, na maneira que eles se comportam, no culto deles, no dia a dia deles. O povo percebe o fluir de Deus no meio da igreja do Senhor. Esse texto nos arremete muito bem a esse tema, porque o povo de Israel, o povo que Deus havia escolhido e os tirou da terra do Egito com muito poder, com sinais, com operações de maravilha, o Senhor os tira do Egito. Eles chegam diante do mar e milagrosamente, poderosamente, o Senhor abre o mar diante deles e eles atravessam o mar em terra seca. E muitos milagres vão acontecendo no caminhar deste povo. Moisés, o pastor Moisés, posso chamá-lo assim, estava cansado nos versos posteriores, ou nos versos anteriores. Estava um tanto cansado, tanto que Jetro, ele olha e percebe que Moisés está cansado, porque há dias que o ministério pesa. Há dias que a carga ministerial ela é esmagadora. É por isso que às vezes eu encontro alguns meninos bonitos, com os ternos bonitos, com aquelas roupas exuberantes em cima de público, e você pergunta: você é o quê? Sou pastor. Eu fico olhando e diz: misericórdia. Na hora que vier o peso da chamada, e aí que você percebe que você vai colocar a mão na cabeça e olhar uma vez os cabelos do moleiro e falar: meu Deus, aonde é que eu fui me meter? Porque o ministério era tipo peça. Chegou o momento que Moisés, ele chega e o povo começa a bradar e dizer: Moisés, nós queremos carne. E na hora de Deus de um líder é quando ele vê o povo com esta fome, com esta volúpia por aquilo que às vezes supérfluo no campo espiritual. O povo está pedindo carne, está desprezando o maná e diz: olha, nós estamos entojados deste maná que todo dia está diante de nós. O povo quer carne, mas despreza o maná. A geração de hoje quer carne, mas despreza a palavra, despreza o maná. Há um desprezo por aquilo. O maná é o tipo de Cristo, é um modelo de Cristo, também é o tipo da palavra, e aquela geração despreza. E Moisés está tão cansado que ele chega para Deus e fala: Deus, é o seguinte, eu não gerei este povo, não. Esse povo é teu. Eu não vou levar essa gente aí. Eu estou cansado. Jetro olha nele e fala: rapaz, tem que dar um jeito. Escolhe pessoas aí que lhe ajudem. Consagre os homens aí para estar junto com você nessa pegada do ministério. Porque Moisés, como líder, está preocupado em conduzir o povo dentro de um propósito. Quando uma liderança perde esta visão de conduzir o povo dentro de um propósito, facilmente o povo se perde em meio ao caminho. E Moisés tem esta preocupação, e não é uma congregação de 50, de 60, de 1000 crentes, eram 4 milhões de pessoas. Todos os dias Moisés deparava-se com aquela gente que Deus tinha um compromisso com eles, ele tinha que levá-los até Deus. E este texto bíblico que nós lemos aqui, o capítulo 19, 3 meses depois de sair do Egito, eles estão no deserto de Sinai.
no deserto do Sinai. E Deus está no monte Sinai, porque este momento aqui é um momento de encontro. É um momento onde Deus vai estabelecer com a nação de Israel a sua aliança, o seu pacto. Este lugar aqui é exatamente o local do encontro. Queridos, o primeiro passo para o grande avivamento é não perdermos o local, é não perdermos, o irmão Lucas falou para mim, a localização. Eu me perdi um pouco na localização, mas é como Deus tivesse mandado para Israel a localização, dizendo: este lugar, o Sinai, é aqui onde vocês vão acampar. É aqui que nós vamos estabelecer uma aliança. E é daqui que eu passo a cumprir o meu projeto através da vida de vocês. Este é o lugar do encontro. Nós estamos vivendo uma geração que perdeu essa percepção de encontro com Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muita manipulação. Estamos vivendo um tempo de muita superficialidade. Nota-se que eu tenho duas filhas, uma com 23 e outra com 22 anos. E se percebe que elas não têm a mesma percepção que eu tenho da palavra de Deus. Percebe que elas não têm a mesma pegada de fé que eu tenho. Eu fico falando: vocês nunca tiveram uma experiência com Deus, não? Vocês experimentaram orar? Vocês sabem qual é a sensação de falar em línguas estranhas? Vocês sabem qual é a sensação de sentir, de olhar na igreja e ver Deus levantar uma irmã cantando hinos espirituais em línguas estranhas? Já parou para pensar nisso? Vocês não já viu qual é a sensação de ser revestido de poder, de falar variedades de línguas, dom de interpretação de línguas, operação de maravilhas? Já viu Deus operar esta hora e percebe que a geração está lenta a tudo isso? Nossos congressos às vezes são bonitos, fazemos um quadro bonito para tirar fotos. As irmãs terminam o congresso, tiram foto, termina, vai para uma pizzaria para comemorar a festa que foi feita, e quando nós pegamos para fazer uma somatória daquilo que aconteceu, não teve almas salvas para Jesus, não teve batismo com o Espírito Santo, não teve operação de Deus no meio do povo. O povo chorou no meio das canções bonitas e emocionantes que cantaram, mas percebe-se que não houve resultado. Sabe o que é isso? Isso coloca se nós perdemos o endereço do local do encontro com Deus para fixarmos a aliança. Esta noite é de domingo cansado. Esse domingo está voltando pesado. Estamos recuperando ainda a derrota do Brasil. Estamos recuperando a seleção que voltou para casa. O povo está meio lábio ainda, meio apanto. Mas esta noite, se você sai da tua casa para um encontro com Deus, esta é a noite que Deus marcará a sua vida. Porque este é o Sinai e Deus está aqui para encontrar com você. Aleluia. Diga para o teu este é o Sinai. Deus está aqui para encontrar. Diga, Deus está aqui. Ele vem encontrar com você esta noite. Aleluia. Avivamento coloca-se nisso. E nós não perdemos a direção do GPS. É entender que Deus quer encontro com a igreja. Aliás, sempre foi desejo de Deus estar no meio do teu povo. Deus nunca quis estar longe do teu povo. Deus não é como Deus dos muçulmanos, como Alá, que fica somente lá, que não se mistura com o povo. Um Deus arrogante, um Deus malvado, um Deus assassino. Nosso Deus não, Ele sempre quis estar em nosso meio, tanto que Jesus Cristo, nosso Salvador, Paulo escrevendo no capítulo 2, versículos 5 a 10 de Filipenses, Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes
a si mesmo e assumiu a forma humana e esvaziou-se, ele largou o céu e veio morar na rua da tua casa, veio morar lá na periferia do teu bairro, veio ser seu vizinho, na casa mais simples que teu pai já nasceu onde, pastor? Dentro de uma manjedoura. Ele começou a andar com você, se misturou com a gente, porque Deus sempre quis e quer estar em nosso meio. Ele está pertinho de você, Deus. Aleluia, ele veio aqui para encontrar com você. Aleluia. É nesse momento que ele encontra que o povo estabelece-se ali, abre as suas tendas ali, para o momento de comunhão. Eles iam conhecer Deus agora. Eles iam firmar uma aliança, formalizar uma aliança firme, um pacto de fidelidade com Deus. Em segundo lugar, primeiro, avivamento não significa não perder o lugar do encontro com Deus, o lugar marcado. Você quer avivamento? Precisamos ir lá naquele cantinho da cama, aonde você quer todas as madrugadas, há tempo que você não vai mais. Voltar lá para a estante, que não existe nem mais estantes. E lá naquela Bíblia velha, que faz tempo que você não lê. Fechar a boca um dia inteiro de jejum e consagração. Deus espera naquele mesmo local, onde faz tempo que você acostumou com as coisas deste tempo. Nós temos que ficar acostumados com a facilidade que nós temos hoje, irmãos. Nós temos facilidade. Você chega num carro com 2 minutos, 5 no máximo, tem um carro na porta da tua casa para te levar onde você quer. Você liga lá, pede um lanche, pede um bocado de frango assado, o melhor lanche da cidade, com meia hora está chegando na porta da sua casa, do seu prédio, do seu apartamento, de maneira que nós estamos muito tranquilos no Brasil. A igreja brasileira está folgada. Estamos muito folgados, mas não vemos mais Deus operar como operava antigamente. Isso não é saudosismo. É porque nós precisamos de voltar naquele lugarzinho do encontro com Deus. Ele está nos esperando para uma experiência viva como a nossa vida. Dá uma verificada. Então eu posso ver. Dá uma verificada na sua vida espiritual. Veja quanto tempo faz que você não fala mais em línguas estranhas. Você é assim, né? Você é pentecostal. Sabe quando você para no posto de combustível e o homem diz: quer que olhe o óleo para ver como está? E quando ele puxa a maletinha, você fala: meu Deus, não sabia que o óleo estava tão baixo assim. Complete para mim o óleo aí. Como é que está o óleo? Como é que está o azeite? Se você medir esta noite, vai estar como o azeite das 5 virgens prudentes, ou vai estar acabando com as 5 loucas? Se estiver acontecendo isso, é hora de você voltar para o local do encontro, onde Deus marcou e estou esperando você. Segundo lugar, avivamento implica numa liderança que esteja interessada em avivamento. Implica numa liderança que tenha interesse de conduzir o povo que está sob a tua liderança a uma verdadeira experiência com Deus. Olha no texto, eles param ali no Sinai. O povo monta as suas tendas no Sinai. E o texto diz: e Moisés subiu a Deus. Aleluia! Olha o interesse de Moisés. Toda a igreja, aquele que dirigia, está acampada no vale, no deserto de Sinai. Toda a igreja, as tendas montadas. E ele falou: segurei, que eu vou subir até Deus. Meu Deus! Aleluia! Eu preciso ouvir o que Deus tem para falar comigo, para depois eu falar para vocês. Pastores, meus companheiros de ministério. A
A igreja não é conduzida por aquilo que eu quero falar. A igreja é conduzida por aquilo que Deus quer falar através de mim.